A história que você vai conhecer hoje é a prova viva de uma verdade que muitos repetem, mas poucos realmente acreditam quando a tempestade vem. A prova de que há uma força maior observando, anotando cada lágrima sussurrada no travesseiro, cada gota de suor que cai no chão árido, cada vez que o coração grita pare e os pés, mesmo trêmulos, decidem dar mais um passo. Esta é a história de Ana, e ela começa em um lugar onde o mundo parece ter esquecido de olhar, o vilarejo de Serra Verde. Serra Verde não era um lugar marcado no mapa. Era um ponto perdido entre morros, onde a estrada de terra terminava e o sinal do celular desaparecia como fumaça. As casas eram de adobe, os telhados de sapê, e a vida seguia o ritmo lento e pesado das estações. A riqueza era medida pela colheita do feijão e pela saúde do único poço de água. Ana nasceu ali, entre a terra vermelha e o céu infinito. Filha de lavradores, ela cresceu com as mãos calejadas antes dos 10 anos, ajudando a plantar, a colher, a carregar. Aos 17, seu pai adoeceu. Aos 18, ele partiu, deixando para trás uma dívida com o dono da terra e uma família à beira do desespero. Foi ali, naquele momento de escuridão absoluta, que a primeira semente da desistência tentou brotar no peito de Ana. Sua mãe, esgotada pela dor e pelo trabalho, viajava cada dia mais para dentro de si. Seus irmãos mais novos, olhos arregalados de fome e medo, dependiam dela. O dono da terra, um homem de chapéu de couro e olhos estreitos, ofereceu uma solução. Ana poderia trabalhar na casa dele na cidade para abater a dívida. As entrelinhas da proposta eram um abismo. Ana olhou para as mãos da mãe, rachadas e curvadas, olhou para os irmãos e sentiu um nó de desespero tão forte que a fez correr para o pequeno riacho atrás do casebre. Ela se ajoelhou na lama e chorou. Não foi um choro delicado, foi um pranto gutural, um uivo abafado pela vastidão dos morros. Deus, onde o Senhor está? Eu não aguento mais. É muita coisa para os meus ombros sozinhos. Eu vou desistir. E é exatamente aqui, nesse ponto de ruptura, que muitas histórias terminam. A pessoa se quebra, a esperança se esvai e o peso do mundo a enterra. Mas a história de Ana não terminou ali, porque algo aconteceu naquele instante de rendição total. Nada de espetacular, nenhuma voz do céu, nenhum raio de luz, apenas um silêncio diferente. E, no silêncio, uma lembrança. A voz grossa e doce de seu pai, anos antes, enquanto eles plantavam mudas de mandioca. Filha, a terra é dura, mas ela nunca engana. Você trabalha nela com fé, um dia ela dá fruto. Não importa a seca, não importa a praga, você não para de cuidar. Deus abençoa as mãos que não largam o enxadão. Era só uma memória, mas naquele contexto foi um raio, não um milagre, mas um lembrete, um fio de luz em um quarto totalmente escuro. Ana ergueu o rosto, sujo de lágrimas e terra. Ela não tinha uma resposta, não tinha um plano, mas naquele segundo ela tomou uma decisão. Ela não ia desistir, não daquele jeito, não aceitaria a proposta que humilharia sua família. Ela iria encontrar um outro caminho, mesmo que não visse nenhum à sua frente. E sabe qual é a parte mais misteriosa e poderosa dessa jornada? É que quando você toma a decisão de não desistir, mesmo sem ver saída, coisas começam a se mover. O universo, Deus, a energia, como você quiser chamar, começa a conspirar a seu favor. Mas atenção, não é um passe de mágica. É trabalho duro encontrando oportunidades invisíveis. Ana lavou o rosto, voltou para casa e disse à mãe: "Vamos pagar a dívida do nosso jeito. Confia em mim." No dia seguinte, ela foi até a casa do comerciante do vilarejo, o seu Zé, que tinha uma vendinha poeirenta. Ela não pediu dinheiro. Ela fez uma proposta.
Ela colheria e venderia para ele todas as frutas nativas e as plantas medicinais que cresciam silvestres nos morros, que ninguém valorizava. Seu Zé olhou para aquela menina magra, com olhos queimados de determinação, e coçou o queixo. Tá bom, disse, cético. Me traga. Se for bom, eu compro. E assim começou a rotina insana de Ana. Madrugadas escuras. Ela subia os morros com um cesto na cabeça e uma enxada na mão. Colhia gabiroba, araçá, folhas de boldo, erva cidreira, conhecia cada planta, cada raiz, um conhecimento ancestral que herdou da avó. À tarde, entregava a seu Zé. O dinheiro era uma mixaria, mas era algum. E, enquanto fazia isso, ela teve um segundo lampejo. Viu que as mulheres do vilarejo tinham um talento incrível para bordar, mas bordavam apenas para si, em panos velhos. Ana, com a pouca coragem que lhe restava, foi até a casa de cada uma. Dona Marta, Dona Cida, se a gente fizesse esses bordados em panos bons, em toalhas, em cortinas, eu posso tentar vender na cidade. A desconfiança foi grande, mas a necessidade era maior. Aos poucos, elas começaram a entregar a Ana panos bordados com flores, pássaros e os próprios morros de Serra Verde. Uma vez por mês, Ana fazia uma viagem de ônibus até a cidade mais próxima. Levava suas plantas secas, seus bordados e um coração batendo forte. Batia de porta em porta em lojas de produtos naturais, em bazares, no mercado municipal. A rejeição era a regra. Não temos interesse. Isso não vende. Volte outro dia. Foram meses de portas fechadas, noites de volta para o vilarejo no ônibus balançante, olhando para o escuro, perguntando-se se aquilo era apenas uma loucura. A desistência sussurrava em seu ouvido a cada não. Mas a memória do riacho, a imagem dos irmãos, a voz do pai, algo a impulsionava. Só mais uma porta, só mais uma tentativa. E então veio o sim, um pequeno sim que mudou tudo. Uma dona de um bazar, uma senhora de olhos gentis, se interessou pelos bordados. São únicos, ela disse. Tem alma. Fez uma pequena encomenda. Na mesma semana, o dono de uma loja de chás naturais provou o chá de ervas que Ana levava, fechado em saquinhos de tecido simples que ela mesma costurava. Isso tem qualidade, ele afirmou. Quero comprar. Foram as primeiras fissuras no muro de impossibilidades que cercava a Ana. O dinheiro, ainda pouco, começou a fluir um pouco mais. A dívida com o dono da terra começou a diminuir, centavo a centavo. E algo mágico começou a acontecer no vilarejo. Outras mulheres se animaram. Os maridos, vendo o resultado, começaram a ajudar a colher as plantas. Serra Verde, aquele ponto esquecido no mapa, estava produzindo algo. Não por caridade, não por ajuda do governo, por causa da teimosia de uma jovem que se recusou a desistir. Mas a vida, como você bem sabe, não é um mar de rosas. No auge desse pequeno sucesso, veio o golpe. Uma praga atacou as plantas nos morros. Uma enchente destruiu parte da colheita, e a maior cliente de Ana na cidade, o bazar, fechou as portas. De repente, o fluxo de dinheiro secou mais uma vez. O desespero, aquele velho conhecido, bateu à porta. E com ele, uma voz ainda mais perigosa. Você viu? Você se esforçou tanto, e olha o resultado. É sempre 2 passos para frente e 3 para trás. É melhor desistir. Ana estava exausta, fisicamente, emocionalmente. A fé que ela construiu a duras penas parecia um castelo de areia sendo levado pela maré. Ela foi novamente para o riacho, o seu lugar de luta silenciosa. Dessa vez, não chorou. Sentou-se em uma pedra e ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para o céu, para os morros que ela tanto conhecia, e então uma paz estranha desceu sobre ela. Não era a paz da vitória, mas a paz da aceitação. A aceitação de que a luta era parte do processo.
Ela lembrou-se de todas as portas que haviam se aberto depois de tantas fechadas. Lembrou-se do primeiro sim. Lembrou-se do brilho nos olhos das outras mulheres quando recebiam seu primeiro dinheiro próprio. Aquela foi a sua segunda decisão fundamental. Ela não desistiria, mesmo que tivesse que recomeçar do zero. Se as plantas tinham ido embora, ela plantaria. Se uma cliente havia fechado, ela encontraria 10. A fé dela não era mais uma esperança por um milagre fácil. Era a convicção de que, continuando, ela criaria seu próprio milagre. E foi exatamente nesse ponto de renovação, de compromisso inabalável, que a grande virada aconteceu. Um professor universitário, especialista em plantas do Cerrado, passou pelo vilarejo em uma pesquisa de campo. Ouviu falar da moça das plantas e foi conhecê-la. Ficou maravilhado com seu conhecimento empírico, profundo e preciso. Ele não só comprou toda a sua produção, como fez uma proposta, uma parceria. Ele forneceria mudas de plantas nativas de alto valor, técnicas de cultivo orgânico, e ela e o vilarejo seriam os produtores. Ele ainda a conectou com uma cooperativa de comércio justo que valorizava artesanato local. Em poucos meses, Serra Verde se transformou. As roças de subsistência deram lugar a um cultivo organizado de plantas medicinais raras. A sala comunitária virou um ateliê de bordado que exportava peças para outras cidades. A dívida foi paga. A casa de Ana, antes de adobe, ganhou tijolos. Sua mãe sorriu novamente. Seus irmãos foram para a escola e um deles seria o primeiro da família a entrar na universidade. Ana não ficou milionária, mas ela conquistou algo infinitamente mais valioso: dignidade, respeito e a transformação da realidade ao seu redor. Ela se tornou a líder da cooperativa de Serra Verde, ensinando a outros o que aprendeu: que o maior recurso que temos não é o dinheiro, nem as conexões, mas a capacidade de não desistir. A capacidade de acreditar que, no momento mais escuro, Deus, o universo, a vida, está apenas preparando o terreno para uma recompensa que você nem imagina. Olhe para a sua luta hoje. Pode ser grande ou pequena. Pode ser no trabalho, na saúde, em um relacionamento, em um sonho que parece distante. A voz da desistência já sussurrou no seu ouvido? Já te disse que não vale a pena, que é muito difícil, que você não é capaz? A história de Ana é a prova concreta e tangível de que essa voz mente. A recompensa não vem para quem nunca cai, vem para quem cai, sangra, chora de dor, mas coloca as mãos no chão e se levanta. 1, 2, 10, 100 vezes, Deus recompensa quem não desiste. Ele não recompensa com um atalho mágico que evita a dor. Ele recompensa dando força para suportar a dor, clareza para enxergar oportunidades invisíveis e colocando pessoas certas no seu caminho no momento exato em que você demonstra com ações que não vai parar. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem ecoa em você. Talvez você esteja no seu riacho, no seu momento de querer desistir. Eu tenho um pedido para fazer. Não clique em sair ainda. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Porque aqui, toda semana, trazemos histórias reais como a de Ana, versos de força e lembretes poderosos de que a sua persistência não está sendo ignorada. Cada novo vídeo é uma dose de combustível para você seguir em frente. Me ajude a espalhar essa prova. Sua inscrição fortalece essa corrente do bem. Agora pense, qual é a sua Serra Verde? Qual é a montanha que você está escalando e que parece impossível? Ana fez a sua parte. Ela decidiu continuar. As oportunidades surgiram. Acredite, o mesmo vai acontecer com você. Mas você precisa fazer como ela, dar o próximo passo, por menor que seja, e eu quero muito ouvir de você. Nos comentários abaixo, escreva em uma palavra o que você não vai desistir hoje. Pode ser o projeto, a dieta, a cura,
a família, eu mesmo. Vamos criar uma poderosa corrente de apoio aqui embaixo. Leia os comentários dos outros e ofereça uma palavra de força. Você nunca sabe quem você pode inspirar com a sua simples declaração de persistência. E se este vídeo tocou seu coração, se ele foi a prova que você precisava ouvir hoje, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é importante e a levar essa mensagem para mais pessoas que, neste exato momento, estão precisando ouvir que Deus recompensa quem não desiste. Que a história de Ana seja a semente de uma nova história, a sua. A jornada continua. E a sua recompensa está a caminho. Até o próximo vídeo.